Às vezes, as pessoas se perguntam por que alguns indivíduos recaem tanto. E muitas vezes o motivo ele não é tão claro para algumas pessoas, né? As famílias muitas vezes perguntam, poxa, mas o meu filho vive recaindo, o meu marido, enfim. A verdade é a seguinte, muitas vezes a recaída ela não é explicada simplesmente pelo uso propriamente dito de substância, tá? Muitas famílias, muitos indivíduos, até dependentes químicos, não sabem, mas são portadores de problemas cognitivos, transtornos de personalidade, transtornos esses que podem, de alguma forma ou em algum momento, levar o indivíduo a começar uma carreira de dependente químico e pode sim dificultar o tratamento da dependência química. Então, por exemplo, você pega um indivíduo que ele tem um transtorno de ansiedade generalizada, ou você pega um indivíduo que tem um transtorno de personalidade narcisista, borderline, esquizoafetivo, depressivo, na verdade depressão é um transtorno de humor, mas se enquadra também. Então isso vai dificultar o tratamento desse indivíduo em relação à dependência química. E muitas vezes a dependência química ela vai ser tratada como um problema raiz. Mas o problema raiz muitas vezes não é a dependência química. Muitas vezes a dependência química é uma consequência de um outro problema. Por exemplo, ansiedade generalizada, transtorno de pânico, autismo até, muitas vezes, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, né? Esquizofrenias onde os sintomas negativos se sobrepõem, né? Então é necessário testes psicológicos. Sempre eu falo, muitas vezes a gente tem um paciente com problema de drogas, dependência química, a gente vai e traz a dependência química. Ok, não está errado. Mas o problema, muitas vezes, ele é bem mais profundo do que a droga. Por quê? Porque a droga ela é um problema superficial, é um problema de superfície. É como você imaginar o iceberg. O iceberg que está para fora é um quarto do que está para baixo da água. Então, a droga ela é só um problema mais evidente. Então, é um problema que a gente vê com facilidade e a gente pode abordar o problema com facilidade. Então, se você tem um parente que vive tendo recaídas constantes, e muitas vezes não é nem por causa da intensidade ou do grau, mas pode ser também, né? Mas não é, muitas vezes não é nem por causa da intensidade ou do grau da dependência química desse indivíduo, mas sim porque esse indivíduo ele tem algum distúrbio, ele tem algum problema, né? Algum desajuste, algum desvio cognitivo, algum transtorno de personalidade, algum transtorno de humor, alguma psicopatologia que está fazendo com que ele tenha recaídas, está fazendo com que ele retorne ao uso de substâncias. Não é incomum, inclusive eu tenho hoje na clínica alguns pacientes com esse quadro, que já foram pacientes meus em outros momentos e que agora esses pacientes estão mostrando um outro patamar, um outro grau de doença, onde pacientes já estão conversando sozinhos, falando sozinhos, já estão apresentando discursos deliroides, onde eu tenho um paciente que ele fica conversando com o ventilador, brigando com o ventilador. Então, isso é preocupante, isso é uma coisa muito séria, né? Por mais que algumas pessoas achem engraçado, é uma coisa muito séria. Só que o que acontece? A verdade é que muitas vezes as famílias se contentam simplesmente com a internação. Muitas vezes o próprio paciente se contenta simplesmente com a internação, simplesmente em parar de usar droga. Mas muitas vezes, e eu vou falar aqui, talvez acima de 70% dos casos, dos pacientes que vivem tendo recaídas e que não conseguem ficar nem sequer o tempo da internação em sobriedade, por exemplo, ficou 3 meses internado, não consegue ficar nem 3 meses sem droga quando está na rua. Esses pacientes, eles apresentam, sem sombra de dúvida,
a maioria deles, mais de 70% deles, apresentam psicopatologias que o predispõem a voltar a usar droga, porque o indivíduo ele sai de giro, ele perde a noção, muitas vezes, e por ter esses desajustes, ele vai e usa droga, ele vive recaindo, vive recaindo, vive recaindo. E ele não compreende que aquilo é um erro, porque querendo ou não, você pega um indivíduo que sofre de ansiedade. Só quem sofre de ansiedade sabe o mal-estar que ela causa. A ansiedade é algo muito ruim mesmo. E quando você usa uma substância e essa substância vem de encontro com o seu mal-estar e alivia esse mal-estar, a tendência é que você permaneça fazendo uso dessa substância para o alívio desse mal-estar. E muitas vezes não é que você quer usar a substância, você quer o alívio daquele mal-estar. E você tem a experiência de que aquele mal-estar, em outros momentos, foi aliviado pelo uso daquela substância. Então, vira uma reação em cadeia, né? Sinto mal-estar, uso a substância, alivia. Sinto mal-estar, uso a substância, alivia. Então, o indivíduo ele passa a atribuir o alívio desse mal-estar da ansiedade ao uso da substância. Por isso que ele tem que receber uma abordagem médica, ele tem que ser psiquiátrica e neuropsicológica. Então, o tratamento não se baseia só em internação. A internação ela é uma parte importante do processo, mas existem outras etapas, como as avaliações neuropsicológicas. Tem que ser realizada no indivíduo. Tem que ser realizada. Eu fui há um tempo atrás, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu tive diagnóstico de déficit de atenção, né? Transtorno de ansiedade também. E realmente, eu sou uma pessoa ansiosa. Ah, mas você é terapeuta, mas e daí? Quem disse que o terapeuta não pode ter ansiedade? Não pode ter... Eu tenho insônia também, né? Não pode ter insônia e tal, né? Então, assim, tem. E eu tratei isso e hoje eu tenho os meus momentos de ansiedade. Eu também sou uma pessoa, um profissional que estudo muito. Tanto na teologia quanto na dependência química, mas eu fui diagnosticado com isso. Mas se eu não tivesse, tudo bem que eu já estava em recuperação há mais de 15 anos quando eu descobri isso, mas a minha sobriedade ela veio melhorar a qualidade de 2015 para cá, de 2015, 16 para cá, porque eu era muito mais ansioso, eu era muito mais colérico, eu era muito mais mordaz. Eu era um homem mordaz, eu era totalmente mordaz. Então é necessário tomar cuidado, porque às vezes você está lidando com um problema que você está olhando para um problema, que é o uso de droga, mas que não é o maior problema. O uso de droga é um problema, sem sombra de dúvida é. Mas existe um problema de base que nada tem a ver com a droga, mas que te encaminha ao uso da droga. Não sei se vocês entenderam. Se não entendeu, deixa nos comentários aí que eu respondo. Mas você tem uma ansiedade, você usa por causa dela. Você tem insônia, e aí você passa a associar a melhora do sono com o uso de uma droga. Você tem bipolar, você é bipolar, você não sabe, o seu humor oscila, né? Você entra naquele momento de mania, por exemplo, né? Quando você está na mania, você esquece tudo, você não pensa em absolutamente nada, você fica eufórico, né? Euforia, né? Eu fico fora de mim, eu fico absolutamente desajustado, desequilibrado. Então é necessário a internação, é necessária a avaliação neuropsicológica, a identificação de psicopatologias e a psicoterapia continuada. Porque assim, qual é o objetivo? O meu objetivo enquanto seu terapeuta é exatamente esse, que você tenha um processo de sobriedade continuado. Sobriedade continuada, melhor dizendo. E você não vai ter uma sobriedade continuada só focando em droga. Então a gente precisa avaliar tudo, né? Vamos encaminhar para o médico,
O próprio psiquiatra vai te encaminhar para neuropsicóloga, né? Você vai fazer os testes, esses testes levam alguns dias, de 7 a 10 dias você faz os testes, né? É bem legal os testes, né? Você recebe você recebe uma orientação profissional, você sabe o que você tem. E muitas vezes a psiquiatria age de uma forma meio que imediatista, né? Porque você fala para o psiquiatra 4, 5 padrões que você está apresentando, ele já te fala, você é isso. E já te medica em cima daquilo que ele acredita. Essa não é a abordagem certa. Não abrace isso. Né? Nenhuma classe profissional, nem psiquiatra, nem terapeuta, nem psicólogo, nem neuropsicólogo, ninguém, especialista em dependência química, ninguém pode te dar um parecer definitivo e te abordar com uma farmacologia que pode estar errada. Porque o diagnóstico pode estar errado. Já chegaram pacientes para mim com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que quando nós aplicamos o teste psicológico, com uma das neuropsicólogas que nós temos, o cara não tinha nada disso. O cara tinha um transtorno de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Era ansiedade o problema do cara. A médica psiquiatra fez a abordagem farmacológica, equilibrou o indivíduo. O indivíduo conseguiu começar a treinar, fazer exercícios físicos, ficou bem. Então, cuidado com essa ideia, cuidado com essa conduta de acreditar que o teu problema é droga, porque a droga, ela, como eu sempre falo em todos os meus vídeos aqui, se você fizer uma maratona aí, eu sempre falo, a droga é uma consequência, a droga é um efeito colateral, tanto de emoções desajustadas quanto de psicopatologias, mas as emoções desajustadas, elas podem estar relacionadas à bipolaridade, por exemplo. E enquanto você não tratar a bipolaridade, você não vai parar de usar droga. Né? Você pode estar tendo recaídas constantes por causa da depressão. Enquanto você não tratar a depressão, você vai continuar recaindo nas drogas. Você não vai conseguir estabelecer, você não vai conseguir criar bases para você realmente permanecer em sobriedade. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, assim, seria muito simples, ó. Você está usando droga, você tem que parar, e parou, fica 6 meses internado, 3, 9... sai e a vida é nova, a vida que segue. Não é a vida que segue. Por isso que eu sempre falo, muitas vezes você para de usar droga e você percebe que você continua disfuncional, você continua desajustado. Por quê? Porque tem outras patologias que estão te disfuncionando, que nada tem a ver com o uso de droga. Nada tem a ver com o uso de cocaína, de heroína, de crack, de LSD, de maconha. Não, você está indo buscar essa substância. Se você é depressivo, a tendência é que você use substância estimulante, cocaína. Se você é ansioso, a tendência é que você use uma substância ansiolítica, álcool, por exemplo. O primeiro estágio do álcool é um estágio ansiolítico. O álcool ele não é uma droga depressora do sistema nervoso central. Eu ouço pessoas ensinando isso. Isso é uma atrocidade ensinar isso. Pessoas que se dizem... Bom, enfim... é uma atrocidade. O álcool é uma droga polifásica. O álcool é polifásico. Então o álcool ele é ansiolítico, ele é euforizante e ele é depressor do sistema nervoso central. Pode-se dizer que o álcool é uma substância dose dependente. Então, dependendo da dose, o que é uma substância dose dependente? Dependendo da dose que você ingere, por exemplo, quetiapina. É um antipsicótico. Mas dependendo da dose, você tem a quetiapina com efeito antipsicótico. Mas se você usar 25 miligramas de quetiapina, você tem uma medicação que vai te ajudar para insônia. 50 miligramas vai te ajudar na insônia e na ansiedade. E acima de 100 miligramas ela é utilizada realmente para as esquizofrenias, todos os subtipos. Catatônica, hebefrênica, indiferenciada, residual, todos os subtipos da esquizofrenia. Então é necessário fazer essa avaliação, é necessário ter, quando eu sempre falo aqui, não caia nessa onda de 12 passos, acreditando que os 12 passos irão suprir
todas as suas necessidades e que sessão terapêutica também, porque não vai, é um conjunto. O termo, o que, como eu sempre falo aqui, multidisciplinariedade. É multidisciplinar. A abordagem ela é feita por terapeuta, ela é feita por psicólogo, por neuropsicóloga, por psiquiatra, por nutricionista, por professor de educação física, para promover a qualidade de vida do indivíduo, não só deixar esse indivíduo sem droga. Não é essa a finalidade, porque não é importante isso. É importante você tirar a droga para o cérebro, para a neuroquímica do cérebro ficar o mais estabilizada possível, para que o indivíduo possa passar pelas abordagens multidisciplinares, para que ele possa realmente ter um diagnóstico, um parecer profissional, e para que a partir daí esse indivíduo possa ser abordado tecnicamente pelos especialistas, pela equipe técnica, para a gente saber com o que nós estamos lidando. Eu tenho muitos pacientes que chegam em tratamento comigo e a família fala, ele é esquizofrênico. E a hora que nós tiramos as drogas, que nós inserimos a medicação, ou que nós tiramos a medicação, a gente vê que o indivíduo, e faz algum teste psicológico, a gente vê que o indivíduo não é nada disso. Mas esse indivíduo teve já 25 recaídas. 25 episódios de reuso. Reuso, recaída, lapso, aí chama como você quiser. Esse é outro tema, né? Pra gente falar em outro vídeo. São coisas diferentes. Reuso, lapso, recaída. Mas isso acontece muito. Isso acontece muito. Por quê? Porque o indivíduo ele tem padrões de personalidade, ele tem psicopatologias, ele tem transtornos de humor que são inexplicáveis a sensação. Eu falo por experiência própria. Falando como terapeuta, mas como alguém que sofreu disso já. Né? A ansiedade, eu já tive ansiedade generalizada, eu já tive crises de ansiedade generalizada, é terrível, uma das piores coisas que um ser humano pode sentir. Então, depois que eu já estava limpo, já estava de 13 para 14 anos limpo, em sobriedade. E aí eu descobri isso, e aí eu precisei abordar isso também. Para você ter uma ideia, eu não conseguia ler um livro inteiro. Eu sentava, por exemplo, eu vou ler 50 páginas por dia, por exemplo. Eu lia 3 páginas, aí eu vou ler a Bíblia. Aí eu lia, não vou ler a Bíblia, eu vou ver um vídeo no YouTube. Não, eu não vou ver um vídeo no YouTube, eu preciso arrumar minha estante de livro. Não, aí eu arrumava metade, não, aí eu parava, não, eu preciso lavar louça. Não, depois que eu lavei, não, eu preciso, nossa, não vou lavar louça, não, tem que pôr a roupa para lavar. Ah, não, mas não vou pôr a roupa para lavar agora, porque senão vai ter que estender. Aí deixava a roupa na máquina até outro dia, apodrecia o cheiro da roupa, tinha que bater a roupa tudo de novo. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu passei o tratamento e tudo certinho, eu não conseguia me focar em nada. Hoje, se eu sentar para ler, parece que eu tomei metilfenidato. É Ritalina, né? Parece que eu tomei Ritalina. Eu não paro. Eu leio. Esses dias eu sentei para estudar Atos dos Apóstolos. Eu li o livro de Atos dos Apóstolos inteiro. Numa porrada só, numa sentada eu li os 28 capítulos do livro. Porque eu consigo hoje focar, né? Quando eu vou estudar alguma coisa, quando eu vou preparar palestras, por exemplo, ninguém me tira do foco, não sai do meu foco. Mas por quê? Porque há algum tempo atrás eu fiz o tratamento certinho, tomei as medicações certinhas e hoje eu estou ali perto do mais ou menos normal, né? Mas é necessário, eu falo isso para os meus pacientes com muito carinho, muito zelo, de modo muito amoroso. É necessário a gente olhar para questões que são mais profundas do que o uso de substância propriamente dito. O uso de substância não é seu maior problema, eu sempre falo isso. Você que acha
que o seu uso de drogas é o seu maior problema, você está redondamente enganado. Então me procura, eu posso te ajudar. Meu nome é Sérgio Mendonça. Vem comigo que eu vou te ajudar a tratar o seu problema na raiz.